Quando os camponeses pobres ouvem falar de uma oportunidade de encontrar ouro, eles percorrem quilômetros por uma selva tropical para entrar em uma caverna traiçoeira na encosta de uma montanha. Homens enfrentam enxurrada repentina e lutam além dos limites pela sobrevivência. Esta é a reconstituição da tragédia fatal da Caverna do Laos. Na quarta-feira, 20 de maio, 8 homens saíram da aldeia, perto do vale Long Long Ting, no Laos, para caminhar 4 quilômetros e subir a montanha em busca de comida para caçar animais e garimpar ouro nas cavernas mais altas da montanha. A vida rural deles os fazia depender da terra para conseguir qualquer alimento que pudessem cultivar ou encontrar. A vida era simples, com famílias em pequenas cabanas, todos trabalhando juntos para alimentar-se, cuidar da lavoura e manter o abrigo. Entre secas e enchentes, o clima decidia se teriam um bom ano ou passariam fome. Para enfrentar tempos difíceis, o garimpo de ouro era uma chance de renda extra. Após um dia inteiro no rio, eles ganhavam entre 5 e 20 dólares por dia e ainda podiam achar ouro suficiente para mudar suas vidas. 80% da população vive com cerca de 1 dólar e 25 centavos por dia, então um dia médio de garimpo de ouro era equivalente a cerca de uma semana de trabalho na roça. Alguns homens já haviam ido a uma caverna de garimpo no alto da montanha e conseguiram bastante ouro em um dia de garimpo. Seria um rastejar apertado, até para seus corpos magros, mas o risco valia a recompensa. Fei e Quito foram os primeiros a iniciar a difícil escalada, rastejo e nado por mais de 300 metros na montanha. Levaria 1h30 para chegar ao garimpo, passando por 5 câmaras no caminho. Um rastejo horizontal, claustrofóbico de 30 metros, mal acomoda uma pessoa pequena, então precisavam seguir em fila única, aguardando o da frente avançar. Fei e Quito abririam caminho como a primeira dupla a entrar. Por horas, os outros 6 homens seguiram o mesmo caminho, atravessando a água, escalando pedras e se esgueirando por passagens estreitas para avançar na montanha. Eu, Lan e Ying nunca havíamos ido à caverna e ficamos surpresos com o esforço para chegar ao garimpo. Não é de se admirar que apenas alguns fossem corajosos o suficiente para ir tão fundo em busca de mais chances de encontrar ouro. O caminho exigia que virassem de lado e se arrastassem pelos trechos mais estreitos e molhados. No meio do caminho havia uma câmara vertical onde podiam ficar de pé antes de seguir pelo trecho apertado. O túnel se estreitou para 50 centímetros de altura, forçando-os a rastejar de barriga pelo tubo lamacento. O fim do túnel horizontal virava uma descida em ângulo de 45 graus. Acima, havia uma área aberta, a câmara 4, onde podiam se reagrupar antes de descer mais na montanha. Essa seção, com apenas 90 centímetros de largura, exigia uma descida lenta e cuidadosa para evitar despencar por uma perigosa encosta rochosa. No final, havia uma perigosa queda vertical de cerca de 4,5 metros até um trecho de inclinação mais suave. Depois de quase 2 horas, eles finalmente chegaram ao local de garimpo. Os homens se dispersaram e iniciaram a busca por ouro. A caminhada os levou a uma área baixa da caverna, onde mais flocos de ouro se acumulavam pelo peso. A água da montanha acumulava-se neste pequeno rio que cruzava a caverna. A água que saía de rachaduras mantinha o riacho fluindo, trazendo lama barrenta e novos depósitos de ouro. Depois de garimpar por um tempo, os caras fizeram uma pausa para comer e discutir como estavam se saindo até agora. Eles contaram histórias de descobertas cada vez maiores e discutiram os próximos lugares para explorar. Eles estavam esperançosos ao buscar depósitos mais ricos em novos locais. Eles se espalharam pela parte horizontal da bacia entre a 5ª e a 6ª câmara para achar onde a água mudava de direção, caía ou girava. Fei e Quito saíram do garimpo principal para uma área perto da 6ª câmara. Eles passaram por buracos e túneis desafiadores para chegar a essa seção, mas como já conheciam o local, estavam confiantes de que valeria a pena. Ficou claro que a água estava ficando mais turbulenta e parecia estar subindo. Era só o início das monções, então alguma chuva já era esperada.
Eles focaram no ouro e buscaram recompensas pelo esforço arriscado. Sang resolveu retornar à quarta câmara, onde lembrava ter visto uma poça de sedimentos antes da queda de 45 graus. Enquanto voltava, a água parecia mais funda do que ele se lembrava. O caminho de volta era um pouco íngreme, mas ele via a água se movendo rápido à frente. Sang já conhecia a caverna e sabia que a chuva às vezes aumentava o nível da água. Ao subir 45 graus até a quarta câmara, preocupou-se com a quantidade de água correndo sobre a borda rochosa. Não era mais um riacho, e sim um rio caudaloso. Ele manteve a cabeça fora d'água e subiu a encosta rochosa até o topo. Sang ficou atônito. O túnel estreito estava quase meio cheio de água corrente. Ele gritou para alertar os outros, mas foi dominado pela necessidade desesperada de escapar. Sang passou por um desafio incrível. Ele precisava rastejar pelo túnel estreito e torcer para vencer a água que subia. Ele se lançou na entrada do túnel e se moveu o mais rápido possível. O túnel tinha rebaixos e partes baixas que exigiam prender a respiração e mergulhar para atravessar. Ele não sabia se a água estava baixa o bastante para passar, mas precisava tentar. Sang parou ao chegar ao teto baixo. A água quase tocava ao teto, mas havia uma fresta de ar. Ele prendeu a respiração e mergulhou sob a rocha. Com esforço frenético, ele se puxou pelo túnel alagado, agarrando-se ao fundo lamacento sob o teto baixo. Após cerca de 3 metros, ele levantou a cabeça acima da água e seguiu rastejando pelo caminho estreito. O volume de água no túnel era assustador. Ele chegou à terceira câmara, mas não parou sua fuga. Havia gravetos, pedras e folhas amontoados na passagem, e ele agora precisava forçar caminho por eles. No dialeto local, isso era chamado de bowing out. Resumidamente, abrir caminho à força por qualquer meio. Após a segunda câmara, ele sabia que restavam 6 metros até a grande câmara aberta. Sang correu pelo túnel até a sala que dava para fora. Ele nadou pela piscina, enfrentando a forte correnteza da água. Ele se apoiou nas pedras da parede para alcançar o túnel de saída raso. Antes, quase toda a sala estava seca, restando apenas um riacho no ponto mais baixo. Ele ouvia a chuva forte e se perguntava quanto tempo duraria. A cada minuto, torrentes de água enchiam a sala. Ao olhar para trás, não via mais a entrada do túnel. O caminho que ele percorreu desapareceu, totalmente submerso e inacessível. Sang caiu junto à parede e tentou recuperar o fôlego. Ele passou os últimos 30 minutos correndo para salvar a própria vida. Estava exausto, mas ainda não tinha terminado seu dever. Só ele sabia que seus amigos ainda estavam lá. Então correu montanha abaixo para avisar as autoridades e pedir ajuda. Dentro das cavernas, Kumla, Ing, Lan, Mi e Mut estavam na área da bacia garimpando. Discutiam o aumento do nível da água e não sabiam se era normal para a caverna. Ao ouvir um grito de Sang, Mut foi verificar se ele precisava de ajuda. Indo para a quinta câmara pelo caminho inclinado, viu a água correndo sobre as pedras como corredeiras. Os 5 mineiros se reuniram e abriram caminho pela água que subia. Na quinta câmara, subiram nas pedras para ficar acima da enchente. Ficou claro que eles não conseguiriam lutar contra a correnteza na subida de 45 graus e depois rastejar por um túnel alagado. A água jorrava em enxurradas, impossibilitando sair da câmara. Mais adiante na caverna, Fei e Quito já haviam passado pelo reservatório e precisavam se refugiar na sexta câmara próxima. Os 5 homens na quinta câmara estavam presos. A única saída era um longo túnel alagado que levaria ao menos 15 minutos para atravessar, rastejando. Seus pensamentos se voltaram para Sang. Será que ele conseguiu sair ou se afogou em algum ponto do caminho? Era horrível demais para pensar. Após horas esperando e observando a água, o cansaço da adrenalina os deixou exaustos. Os homens se agruparam para se aquecer, apagaram 4 das 5 lanternas de cabeça e tentaram descansar pensando no que fazer. A única opção deles era esperar que o nível da água baixasse o suficiente para que pudessem escapar. Eles moravam onde 4 montanhas se erguiam sobre o vale, e a água da chuva convergia em torrentes. Enchentes repentinas não eram novidade.
A água podia subir quase 2 ou 2,5 metros na vila e escoar em poucas horas. Suas cabanas eram erguidas em plataformas para ficarem secas na estação chuvosa. Agora só restava esperar e torcer por uma pausa na chuva. Na caverna escura, sem saber quanto tempo passou, só restava observar o nível da água em busca de mudanças. O dia inteiro se passou, hora após hora, sem nenhuma mudança. Eles tinham algumas garrafas de água limpa, mas estavam com fome. Descansar era difícil com o estômago roncando e o cheiro úmido e abafado da caverna. Um fio de água descia pela parede, lembrando-os da infiltração por todos os lados. Me subiu pela parede, indo de saliência em saliência para achar a fonte da água. Ele se espremeu em uma fenda a 6 metros de altura no topo, mas percebeu que não era uma saída, só uma rachadura na montanha drenando mais água da chuva. A fome os deixava inquietos, pensando no que comeriam ao sair, mas sair dali parecia cada vez mais impossível. Muti deslizou da saliência para a água e tateou as pedras submersas. Ele se lembrou de que havia bolsões ao longo do túnel que poderiam estar cheios de ar. Será que conseguiria prender a respiração e nadar até o próximo bolsão de ar? Ele mergulhou e prendeu a respiração para explorar abaixo deles. A água era escura e lamacenta, e ele não conseguia ter certeza do caminho. Ele só poderia tentar depois que o nível da água baixasse. Eles se perguntaram se Fei e Quito chegaram à sexta câmara. Será que eles estavam empoleirados em uma saliência a 150 metros de distância? Eles estavam sentindo o desespero, sem ideia de quanto tempo havia se passado, e sem saber se alguém sequer sabia onde eles estavam. Isso virou uma nuvem sombria de dúvida. Eles conversaram sobre boas lembranças de casa e rezaram para que fossem protegidos da morte. Tinham só um pouco de água limpa e algumas bandejas de garimpo de madeira. Parecia sem esperança. Eles estavam se sentindo fracos. Era o quarto dia deles sem comida. O nível da água baixou um pouco, mas sem grande diferença. Eles quebraram a bandeja de peneiração em pedaços menores e começaram a roer os blocos de madeira, na esperança de colocar algo no estômago para alimentar o corpo. Deitados na escuridão, relembravam memórias de casa e refeições em família, questionando em silêncio se ali seria seu túmulo. O que eles não sabiam era que, do lado de fora, havia uma agitação intensa. Sangue saiu, e o grupo de resgatadores reunido era de primeira linha. Eram especialistas em medicina de mergulho, geologia, previsão do tempo, suporte médico de emergência, planejamento de evacuação e registro de dados da missão. As equipes estavam espalhadas por toda a área, procurando por poços que pudessem levar a algum acesso ou comunicação com possíveis sobreviventes. Parte da equipe da Tailândia havia resgatado 12 meninos e seu treinador de uma caverna alagada em 2018 e estava lá para coordenar a missão. O mergulhador finlandês Mikko Possi era o responsável técnico por encontrar um caminho nos túneis alagados da caverna. O mergulhador tailandês Noraset Polasingh, o Bens, trabalhou com Mikko na exploração dos corredores. No fim de semana, a equipe se reuniu de várias partes do mundo. Equipamentos chegaram de avião para bombear água e perfurar a partir da superfície. Linhas de ar e segurança foram instaladas no túnel para garantir ar fresco mais fundo nas câmaras. Segunda-feira foi o primeiro dia navegando pelos corredores estreitos. Com todo o equipamento de mergulho, Mikko entrou de pés primeiro na passagem para empurrar areia e pedras do túnel. Ele trabalhou devagar e precisou pôr o cilindro atrás para passar. Ele descreve o túnel assim. Agora estamos falando de uma mina feita pelo homem com túneis que são 50 centímetros por 60 centímetros, eu diria, o que é apenas o suficiente para eu conseguir me espremer e me arrastar com os dedos dos pés e das mãos, basicamente. Durante o trecho semisseco de 250 metros que precisamos atravessar até a Câmara 4, onde o mergulho começa, há alguns lugares específicos. Os trechos são tão estreitos que a única maneira de passar é eu expirar o ar, ganhar mais espaço na caverna e então deslizar para atravessar. Então isso te dá uma ideia.
E essa é um estreitamento constante, como centenas de metros desse túnel claustrofóbico. Você não pode se virar, não pode passar por ninguém, é só mão única. Você precisa ir para outra câmara, onde talvez consiga se virar ou esticar as pernas, mas é extremamente claustrofóbico e implacável lugar. Há riscos de desabamento. O risco é grande porque é uma estrutura artificial e não há estrutura para suportar. Está chovendo, é época de chuvas lá fora, então as inundações acontecem muito rápido porque o sistema todo tem um volume muito pequeno. Há gases tóxicos. É um pesadelo se orientar lá dentro. Mas é isso mesmo, e eu nem estou exagerando aqui. Talvez com meus 30 anos de mergulho em cavernas, esse seja um dos piores lugares em que já estive. Me faz querer parar de explorar cavernas secas. Apesar dessas condições, os homens continuaram com a missão de limpar o túnel, pouco a pouco. Avançaram apenas 4,5 metros no túnel de 30 metros antes de recuar para respirar e descansar. Era uma tarefa incrivelmente desafiadora estar tão confinado debaixo d'água e ainda precisar realizar uma missão como limpar o único caminho até os sobreviventes que ainda estavam a centenas de pés de distância. Era um pedido absurdo para qualquer profissional, mas Mikko já enfrentara isso várias vezes. Ele fazia parte do grupo seleto de mergulhadores de resgate em cavernas que sabiam que o avanço seria lento e difícil. Eles se reagruparam e seguiram com a limpeza. Benz já resgatara espeleólogos em enchentes repentinas causadas pelas monções e sabia que era crucial retirar os homens antes da próxima chuva. Agora, eles tinham bombas funcionando para baixar o nível da água, mas estava insuportavelmente lento. Mikko e Benz alternavam-se limpando detritos, lama e pedras da estreita passagem. Eles chegaram à segunda câmara e saíram da água esperando ver 7 homens vivos e bem. Mas estava vazia. Eles seguiram até a terceira câmara e se decepcionaram de novo ao não ver sinais de que alguém já esteve ali. Sang forneceu detalhes das câmaras e do caminho à frente. Eles então instalaram cilindros de ar nelas e as usaram como áreas de apoio para o trabalho. A segunda virou terça e o trabalho seguiu. As bombas reduziram a água, mas as chuvas dificultavam o trabalho. Na quarta-feira, eles finalmente limparam a última parte do túnel estreito. Eles estavam a cerca de 200 metros da entrada, com mais de 30 metros de mergulho subaquático por um túnel estreito para sair. Qualquer movimento nas rochas poderia provocar desabamento ou deslizamento de lama, bloqueando o túnel e prendendo-os. Era a definição de arriscar a própria vida para salvar outra. Mikko e Benz instalaram cilindros novos na quarta câmara e se prepararam para mergulhar até a quinta. Avançaram juntos com cautela, tateando o teto enquanto o caminho zigue-zagueava por cerca de 8 metros até a rocha se abrir. As luzes deles refletiram prateadas na superfície ao entrarem numa sala com 5 homens. Foi incrível. A sala se encheu de alegria e gritos dos homens que tinham acabado de ser trazidos de volta da beira da morte. Eles não podiam acreditar no que viam. Eles tinham sido encontrados. Essa troca animada de informações logo avançou para as próximas ações. Já eram 7 dias na prisão fria e escura, e os homens estavam fracos, precisando de comida. Mikko e Benz caminharam 2 horas até a superfície para buscar comida, água e cobertores térmicos para os homens. Eles fizeram 3 exaustivas viagens de ida e volta de 4 horas naquele dia para levar suprimentos aos homens presos e discutir o plano. Eles continuavam bombeando água para tentar limpar a passagem e evitar o uso de equipamentos de mergulho. Os mineiros não sabiam nada sobre mergulho ou equipamentos de mergulho, só o que viram em filmes. Em 48 horas, eles limparam o túnel de detritos e cabos ao máximo. Equipar os homens com equipamentos de mergulho e movê-los em fila única pelo túnel estreito, com cilindros de ar atrás, seria uma tarefa desafiadora. Seria uma manobra lenta e arriscada. Se o mineiro ficasse nervoso ou desconfiado do equipamento, uma hesitação já seria catastrófica. E especialistas não poderiam ajudá-lo. Na sexta, 29 de maio, após 9 dias preso, Mut
foi o primeiro a usar equipamento de mergulho e aprender a respirar debaixo d'água. Era uma situação surreal. Os especialistas mais experientes do mundo estariam escoltando o mergulhador mais inexperiente pelo trecho mais traiçoeiro que já haviam encontrado. Muth recuperou parte das forças após receber bebidas especiais e alimentos macios nos 2 últimos dias. Com uma coragem incrível, ele se lançou na água e foi guiado até o túnel com todo cuidado. Mas ele conhecia bem essa parte. Passar pelo corredor com seu corpo magro seria ainda mais difícil agora, cheio de água lamacenta. Eles avançariam devagar como equipe e em 20 minutos já estariam do outro lado. Muth foi ajudado a percorrer pelo último trecho da caverna e saiu pelo buraco apertado. A chuva cessara e ele estava enfim livre. As famílias se reuniram com as equipes de resgate e ele foi recebido pelos entes queridos. Já estava quase anoitecendo e Mikko e Bens estavam exaustos. Descansaram à noite e mantiveram as bombas ligadas enquanto se preparavam para a próxima extração. Na caverna, os homens cansados sentiam alívio. Alguém finalmente sabia onde eles estavam e faziam planos, mas ainda se perguntavam se Muth escapou em segurança com o equipamento de mergulho. Eles aguardaram e observaram. Com o nível da água baixando aos poucos, começaram a ver espaços sob as pedras. Horas se passaram. Eles estavam com frio, assustados e queriam sair dali. No 11º dia debaixo da terra, finalmente era hora de partir. Mi entrou na água e buscou as luzes dos mergulhadores de resgate. Ele não os viu, mas notou que a água estava abaixo do túnel, permitindo seguir sem equipamento de mergulho. Eles foram rapidamente ao túnel e se espremeram pelo caminho lamacento. Os 4 homens cruzaram a caverna e rastejaram pelo pequeno buraco para sair. A equipe de resgate vibrou de empolgação ao ver o primeiro homem passar. Eles estavam se preparando com seus trajes de mergulho para voltar. E agora parece que o nível da água finalmente baixou para um nível seguro, evitando a necessidade de mergulhar novamente. Foi um milagre a chuva parar na hora certa para as bombas removerem a enchente. Famílias abraçavam seus entes queridos e enfim se reuniam. Cena alegre contrastava com famílias devastadas que ainda aguardavam seus homens. Fei e Quito ainda estavam presos. Então a busca continuou. Os homens resgatados relataram mais detalhes sobre a passagem após a 5ª câmara. Eles descreveram uma 6ª câmara, quase 150 metros adiante. Mas havia túneis mais apertados e desagradáveis para atravessar até chegar lá. Enquanto eram feitos planos para mergulhar a distância restante até a 6ª câmara, a chuva começou novamente. Desta vez, foi uma chuva torrencial. A água corria rapidamente de todos os lados. O vale em que eles estavam era cercado por 4 montanhas. Então, a água descia violentamente de todos os lados. O resgate teria que esperar. No dia seguinte, tentaram entrar na caverna, mas a entrada havia desmoronado. A estrutura instável era uma armadilha mortal. Ficou mais difícil imaginar alguém vivo ali, após uma inundação repentina, pouco tempo para fugir, em uma 6ª câmara menor e profunda, sem comida ou ar fresco por 12 dias. À medida que mais informações eram descobertas sobre o túnel adiante, uma verdade devastadora começou a surgir. Já não era uma missão de resgate, mas sim uma operação de recuperação. Quando a enxurrada atravessou a caverna, Fei e Quito provavelmente só puderam recuar para a 6ª câmara e esperar a água passar. A enchente seguiu subindo, bloqueando rotas de fuga e deixando-os presos na escuridão. Ninguém sabe ao certo quanto esperaram, mas a elevação da câmara revela uma história comovente. A água subiu sem parar até não sobrar nenhum lugar para ir. No final, eles se afogaram silenciosamente, juntos, na escuridão. Durante 5 dias, removeram destroços e tentaram estabilizar a estrutura. Houve mais chuva e mais desabamentos nos túneis. Terremoto de magnitude 4,2 a cerca de 160 quilômetros dali causou queda de rochas que bloqueou a entrada da caverna. Ficou perigoso demais para continuar. Os líderes da operação sabiam muito bem que 7 pessoas haviam morrido não muito longe daqui, apenas 5 anos atrás,
quando uma mina de ouro foi desestabilizada por fortes chuvas e os poços da mina desabaram, prendendo os mineiros para sempre. A missão foi interrompida em 6 de junho após 15 dias de trabalho contínuo das equipes de resgate. Quase 100 pessoas se reuniram e grupos de cerca de meia dúzia de países ofereceram conhecimento, equipamentos e especialistas em diversas áreas. O esforço salvou 5 homens da morte certa. A enchente da Monção matou 2 mineiros, cujos corpos ainda não foram encontrados.